Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, sempre cedinho, trazendo uma opinião para você nessa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Faltando aí 2 dias para a final da Copa do Mundo e faltando uma semana para o Natal. E o Natal que promete ser pelo menos agitado, é o que a torcida do Vasco espera. De que presentes que não seja do tipo escudeiro possam estar chegando a essa expectativa. Sabe, não sou daqueles que acha que tudo que habla, tudo que fala diferente é bom. Mas eu tenho um conceito em relação a jogador sul-americano que para mim é básico de observar futebol há muito tempo. O jogador brasileiro é muito talentoso, o jogador brasileiro é de muita qualidade. Mas o jogador brasileiro sempre foi muito combatido pela dificuldade que ele tem de entender o jogo. Recentemente, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu uma entrevista muito interessante sobre a questão do jogo posicional, que ele gosta tanto e que muitos treinadores usam e utilizam. O técnico da seleção Tite usou muito isso durante a Copa do Mundo e sua preparação, que é a questão da ansiedade. Ele dividiu o campo em pequenos quadrados e ali você tem um lateral, um ponta, o centroavante ou o meia e um segundo volante. São 4 jogadores. E você dá a esses jogadores sempre a instrução de estarem juntos, mas respeitando o outro lado que também tem 4. Tem outros 4 jogadores que vão formar essas figuras geométricas. Mas ele não consegue com o brasileiro, porque o brasileiro é ansioso. O brasileiro às vezes sai da frente, vem aqui atrás carimbar a bola com o volante ou com o zagueiro, e que não soma absolutamente nada porque ele precisa estar no jogo, ele precisa aquecer, precisa tocar na bola. E isso para o jogo posicional é muito ruim, porque um lançamento lá na frente, esse cara que veio cá atrás, ele já não vai chegar lá. Então, essa é uma questão que é discutida muito nos clubes europeus quando contratam brasileiros, que principalmente jogadores de meio ainda têm uma dificuldade. Os zagueiros são zagueiros rápidos, zagueiros bons, acostumados a marcar atacantes muito bons. Então os atacantes são sempre contratados, jogadores de velocidade, bons no 1 contra 1, nesses chamados duelos de campo. Então os jogadores, o Endrick agora, centroavante do Palmeiras, jovem, já foi milionário para a Espanha, para o Real Madrid, como foi o Vinícius Júnior e tantos outros. Então o jogador brasileiro, ele é muito valorizado do meio para frente. E do meio para trás, o jogador brasileiro, ele pela velocidade, por marcar esses atacantes, por jogar em campos não tão bons assim, na dificuldade da formação, são jogadores que estão acostumados ao improviso. Então você vê um Militão que joga de zagueiro, joga de lateral, um Marquinhos que joga nas duas laterais e joga de zagueiro e joga de volante. Essa questão da pluralidade no jogo, da polivalência no jogo, isso pesa demais. Jogador de meio de campo tem que ser muito cerebral, tem que ser muito fera para jogar. Porque o jogador comum é mais difícil, a não ser que seja aquele jogador muito dinâmico, de muita corrida, como é, por exemplo, o Bruno Guimarães, que tem talento, o próprio Fred, jogadores que foram para a seleção brasileira, o próprio Paquetá, mas que joga um pouquinho mais à frente. Então, o jogador brasileiro ele tem um pouco dessa resistência. Já o jogador argentino, o jogador uruguaio, não. Ele tem uma consciência tática que é algo cultural deles, porque o futebol argentino, o futebol uruguaio são 2 tipos de futebol muito similares na questão da consciência tática, da recomposição, da pegada da bola, da tentativa de roubar a bola do adversário. Então eles têm muito isso por conta do sangue, por conta da questão do latino, até um pouco do frio, de correr tanto, de ter necessidade de correr. O jogo no Brasil às vezes é mais malemolente, exatamente por isso, porque também tem essa questão climática que influencia muito. Então, no caso, os argentinos e os uruguaios têm uma característica já de cojones, né? Essa coisa de ter aquilo roxo, de correr, de brigar. Não que os brasileiros não tenham, não. Os brasileiros têm, mas não tem tanta intensidade como tem os argentinos e os uruguaios, principalmente. Paraguaios e chilenos, num segundo escalão,
porque não são tão protagonistas em termos sul-americanos. Você vê o Olímpia, algumas vezes campeão da Libertadores, o Atlético Nacional de Medellín, no final dos anos 80, campeão na Colômbia, o Chile raramente tem uma equipe chegando a finais, um Colo-Colo, Universidade de Chile, são equipes até famosas, mas não tem essa pegada de chegar e ganhar títulos, então tem uma cabeça um pouco mais para baixo. Eu me lembro uma vez, eu já falei isso no canal Atenção Vascaínos, eu tenho uma amizade muito próxima ao Louco Abreu, é um grande amigo que eu fiz aqui no futebol, cara que eu tive a oportunidade de trabalhar na área de comunicação com ele, e o Louco uma vez me disse, cara, trazer jogador boliviano, trazer jogador equatoriano, tem que ter um trabalho muito grande, não que eles sejam ruins, não, eles são bons, os venezuelanos, mas eles têm uma consciência de que eles sempre apanham, eles sempre vão perder. A vida toda apanharam de Brasil, de Argentina, de Uruguai, e de repente têm essa consciência, acabam criando muito mais uma consciência perdedora, medrosa, do que uma consciência verdadeira, de vencer, de correr atrás. Então tem que ter muito. O Paraguai e o Chile tem um pouco isso, são sempre os coadjuvantes na América do Sul, são muito bons. O Chile chegou a ser campeão da Copa América recentemente, uma geração grande, com Vidal, com Alex Sanches e com tantos outros, já teve Zamorano, Elias Figueroa, Marcelo Salas, grandes jogadores, não há dúvida disso. O Paraguai da mesma forma, com Arce, com Gamarra, com Rivarola, com Chilaver, mas não são aqueles protagonistaços sempre. Na Argentina são vários, no Uruguai são vários, porque são exatamente características do futebol desses países. E quando eu vejo o Vasco interessado, e eu sempre gostei de ter muito gringo nos times, sempre achei interessante, quando os clubes brasileiros contratavam os gringos, gostava de ver. O Vasco não tem dado muita sorte. Teve com o Germancano, apesar de ter sido 2 anos muito ruins, mas foi um grande artilheiro, jogador esquecido, que veio do Independente Medellín para jogar aqui. O Vasco teve o Léo Gil, que foi uma tragédia, meio campo também, que veio lá do mundo árabe, chileno também, que não deu certo. O Vasco teve alguns jogadores muito pueris, né? Jogadores que não deram tão certo assim. Esse ano teve o Quinteiro, o Palácios, que está aí, enfim, jogadores que também não são tão protagonistas. É claro que não é uma fórmula certa. Jogador que veio da Argentina, jogador que veio do Uruguai, é tudo craque. Não, né? O Vasco trouxe alguns bem fraquinhos aí recentemente. Tinha um argentino, acho que Chaparro, que veio também cheio de... E não deu nada, absolutamente nada. O próprio Sarrafiore, que é um razoável jogador, é um argentino, e nem todos são craques assim. Então, quando eu vejo o Vasco buscar na América do Sul jogadores de talento e de juventude, de capacidade, eu fico muito feliz. Porque eu sou muito favorável, por exemplo, a zagueiros. Eu acho que o zagueiro uruguaio, o zagueiro argentino tem aquela garra charrua, como eles dizem. O jogador volante de marcação, de contenção tem essa questão e sabem jogar futebol. A Argentina tem grandes jogadores, sempre teve, Fernando Redondo e tantos outros, Oswaldo Ardili, jogadores de grande projeção. O próprio Uruguai tem uma geração agora de volantes, o Varela, que é um excelente jogador, tem o Betancourt, que é um excelentíssimo jogador, enfim, uma geração muito boa. Então, e atacantes, centroavantes, jogadores de área, jogadores fazedores de gol, são muitos. Citei aqui Louco Abreu, que foi um grande jogador, Luizito Soares. Você tinha jogadores na Argentina que brilhavam muito, Batistuta sempre brilhou muito. Você teve recentemente aí Higuaín, Crespo, jogadores maravilhosos, jogadores de grande repercussão internacional. Então, eu vejo nessas escolas a capacidade de revelar, a capacidade de fazer esse tipo de jogador. E acho que o Vasco, claro que ainda sem fazer um investimento trilhardário, até porque é isso, tem a responsabilidade, tem que pagar as contas, né? Pensa em contratar jogadores que, dentro de uma análise criteriosa de scouts, de números, de percepções, isso tem que ser muito bem analisado. Isso precisa ser muito bem analisado. Precisa ser para não errar. Então, você tem, por exemplo, o Franco Fagundes, jogador do Nacional de Medellín, de Montevidéu, perdão, de 22 anos de idade, que é um jogador que joga na frente, é um grandão, mas joga de 10 também, muito inteligente, que é um bom mapeamento. Eu trouxe ontem o Martin Rojas, jogador do Racing, paraguaio, mas que joga na Argentina, de muito talento, 27 anos, jogador muito interessante, pode ajudar demais.
Trouxemos outros jogadores, o Diego Valois, atacante do Tajeres, que é um colombiano, que também joga na Argentina, que brilha, porque mesmo que tenham vindo desses centros que o futebol é bom, mas não é tão bom como na Argentina, esses caras ganham cancha, eles conseguem progredir. Então eu acho que o Vasco precisa apostar nos gringos. Eu acho que o Vasco tem que fechar a cota de 5. Acho que o espaço está curto para Galarça e Palácios, que ocupam 2 vagas. Sinceramente, não acho que sejam jogadores que mereçam estar ali. Eu acredito no Palácios ainda, mas ele tem que dar agora no Campeonato Carioca. O Galarça eu acho que tem que ser uma boa moeda de troca. O Vasco gastou um dinheiro, deu $500 mil ao Olímpia, que, enfim, deve dar risada hoje. O Galarça foi uma grande decepção, um jogador que a gente esperava muito, que ficou muito mais marcado por aquele desentendimento que ele teve lá com o Gabriel Barbosa, lá naquele Vasco 3 Flamengo 1 em 2021. Mas acabou caindo muito, acabou perdendo muito espaço. É um jogador, assim, que não tem grande qualidade técnica, é um jogador de muita pegada, muita intensidade. Mas eu acho que seria uma boa moeda de troca para o Vasco trazer por mais necessidade. Porque, por exemplo, o Vasco hoje tem o Andrei, tem Marlon Gomes, tem mais jogadores surgindo na base nessa posição do Galarça que não vai ser necessário. Mas eu acho que você pode trocar por um atacante, por um meia. O Palácios é um jogador que seria interessante, mas você ocupa uma posição com um jogador que a gente não sabe se vai dar certo. Eu acho que o Vasco trazer, por exemplo, 2 atacantes de velocidade é bem legal. Tem muito jogador rápido, muito jogador agudo. O Emerson falou de um jogador ontem, eu não estou me lembrando o nome dele, eu acho que é Garré, que é um jogador que joga também, está no Huracan, que foi base do Manchester City. São jogadores interessantes, cara. Jogador de velocidade, ponta. O Diego Valois da mesma forma, jogador ponta, acostumado a jogar competições como Libertadores. Você trazer um meia cerebral, um 10 importante, um volante, acho bem interessante trazer um volante. Laterais, que são raridade no Brasil, o Vasco buscar. Um zagueiro também grandão, enfim, quase todas as posições. Só não sou muito favorável a goleiro. Eu acho que o Brasil tem uma safra muito boa de goleiros. Eu acho que gastar dinheiro com goleiro também não sou muito favorável. Mas vejo fundamentalmente a questão de um zagueiro, laterais e pontas e um 10, posições assim importantíssimas de você ter com uma valência de gringo. Você traz um zagueiro, você traz um lateral, você traz um 10 e traz um atacante de lado de campo. Você pode trazer 2 atacantes de lado de campo. 2, um meia, um lateral e um zagueiro, já completa. Já dá, são 5 jogadores interessantes. Você pode até ter 10, mas só pode utilizar 5. Então eu vejo com bons olhos essa questão dos gringos, exatamente por esse espírito, deles quererem no mercado brasileiro a prosperidade, porque o Brasil hoje paga melhor, tem uma moeda mais forte do que todos esses países. Então o Brasil tem condição hoje de acolher mais esses jogadores, que enxergam no Brasil também um trampolim para ir para a Europa. E é isso, se eles não saem direto para a Europa, se eles não têm ainda o mercado da Europa, no Brasil vão ter. E acho que vale muito a pena fazer esse investimento. Eu gosto muito de jogador gringo. Claro que nem todos, como eu disse, são bons, nem todos são aqueles jogadores extraordinários, maravilhosos. Não, não são. Mas se você fizer, como está sendo feito, um bom mapeamento, uma boa escolha, um bom pente fino em todos esses atletas, acho que a tendência é dar bom. É que as coisas realmente o Vasco possa ter bons jogadores. Porque se o Vasco, por exemplo, contratar um zagueiro, contratar um lateral, contratar um meia, contratar um ponta, né? Ou até um volante também, então você tem aí 5 jogadores, um zagueiro, um lateral, um volante, um meia e um ponta, tendo o Pedro Raul, já tendo o Andrei, trazendo um lateral brasileiro da direita, um goleiro brasileiro, usando da nossa base, de repente dando uma chance ao Figueiredo de começar jogos. Acho que o Vasco faz um time legal, competitivo, que vai se moldando com o tempo. E a gente já vai ter um panorama muito diferente do que aconteceu em 2022, eu tenho certeza disso, pelos nomes, pelas peças, pelo trabalho do Barbieri, que eu acho que é um trabalho que vai ser, no momento, melhor, adequado, como eu costumo dizer. É um treinador que tem conceitos bons, jogador com saúde, jogador que vai correr, que vai brigar, enfim. Acho que é bem bacana e a gente espera que isso possa ser concretizado o quanto antes, que hoje se façam os anúncios oficiais, até para tirar essa ansiedade do torcedor, que é extremamente comum, mas a gente já trouxe ontem no News, questão de detalhes mesmo, de liberar aí,
que o jogador possa treinar pelo Bahia e pelo Goiás, clubes de onde vieram o Patrick e o Pedro Raul, isso é detalhe, mais algum detalhezinho aí mas os contratos estão assinados, os jogadores estão ok, vão ser inscritos, e aí podem ser anunciados, e aí vai dar tudo bom, e que novos possam chegar. Claro que está todo mundo consciente que tem muito pouco, mas precisa jogar, precisa acontecer, coisa precisa ter retorno, o Vasco precisa dar recados ao mercado que anda se mexendo, que anda afim, que tem grana, que consegue poder contratar. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, e à noite eu tô no News, lá no canal Atenção Vascaínos. Qualquer notícia, qualquer informação de última hora, a gente vem com um boletim aqui no Ave Mais, ou então a gente tem um expresso lá no canal Atenção Vascaínos. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos. A gente sempre dá muita notícia lá, principalmente pelo nosso Twitter. Grande abraço, tchau.